irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos a este lugar de compartilhamento do conhecimento, a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. As aulas continuam sendo ministradas por cautela, exclusivamente pela plataforma do Facebook, então sempre aos domingos, às 9 horas da manhã, se inicia a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Nas aulas passadas, nós abordamos questões relativas às semelhanças e diferenças, similitudes entre a Mishkan, o tabernáculo de Moisés, e a Hamikdash, os templos, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel e o templo de Herodes. Nós vimos também que os judeus não consideram muito o templo de Herodes como um templo propriamente dito, porque entendem que, na verdade, o templo de Herodes era o templo de Zorobabel, apenas ampliado e muito bem ampliado. O templo se tornou em algo colossal pelas mãos de Herodes, uma reforma que perdurou por quase, ou até um pouco mais de 80 anos, talvez 83, 84 anos, desde 20 anos antes de Cristo até o ano 64 da era cristã. Há uma divergência de datas, mas enfim. E essa reforma, essa construção teria se dado em dois momentos distintos. Um momento que se inicia 20 anos antes de Cristo, termina 10 anos de Cristo, logo mais à frente volta com uma nova obra, uma nova reforma, mas enfim. Os judeus também entendem que Herodes era, na verdade, como ele era de uma linhagem de idumeus, ele era um grande traidor do judaísmo, porque ele tinha mais vínculo com os judeus do que com os romanos, mas era vendido, em toda a sua vida política, Herodes se dedicou a perseguir os judeus, não somente os judeus, ele era um genocida, matou esposas, filhos, então evidente que em relação ao templo, Herodes tinha uma questão ainda mais complicada, porque ele construiu um palácio romano, militar romano, colado nas paredes do templo. Há uma divergência também se esse palácio seria a fortaleza de Antônia, e se essa fortaleza de Antônia seria o próprio pretório para onde Jesus foi levado para ser julgado por Pilatos e depois por Herodes Antipas. Enfim, de qualquer sorte, Herodes não era uma pessoa muito benquista pelos judeus, muito pelo contrário, era considerado um grande traidor. Nós vimos então que os judeus receberam o tabernáculo dado a Moisés durante o período do deserto, quando os judeus foram libertos do cativeiro egípcio, que perdurou durante 430 anos. Durante 430 os judeus permaneceram no Egito. Desses 430, 400 especificamente como escravos, como fazedores de tijolos. Depois foram libertos pelas mãos do próprio Senhor, através de Moisés, através das pragas. E durante esse período do deserto, durante os 40 anos que os judeus permaneceram no deserto, logo ali no primeiro ano, eles receberam a orientação divinal para a construção do tabernáculo, da Mishkan. Quando eles entraram na Terra Prometida, isso por volta do ano 1400 a.C., eles se dirigiram a Siló, um pouco para o norte de Israel, não muito distante de Jerusalém, de Jericó, um pouco ao norte de Jericó, e ali permaneceram com o tabernáculo, nós vimos na aula passada, por 369 anos. Depois, passado esse período, eles foram... Israel conquistou Jerusalém, tirou os jebuseus, os antigos proprietários da cidade de Jerusalém. Jerusalém se chamava Jebus, justamente porque era a terra dos jebuseus. E ali, Davi, como rei, estabeleceu aquela cidade como a cidade de Davi, e a cidade de Jerusalém passou a ser denominada cidade
de Davi. Ali, como diz 2 Samuel capítulo 24, Davi compra a eira de Araúna e estabelece ali o local do templo, que inicialmente foi projetado por Davi, mas Deus disse que Davi tinha sangue nas mãos e era um guerreiro e que não poderia, então, por suas próprias mãos, construir um templo. Essa incumbência, então, recaiu sobre as mãos de Salomão, do rei Salomão, do grande sábio rei Salomão, filho do rei Davi. A Bíblia também diz que Salomão foi o homem mais sábio de todo o Oriente e que após ele outro não haveria de existir. Pois bem, no ano 587, a cidade de Jerusalém foi sitiada pelos babilônicos, chefiados por Nabucodonosor, então, e por Nebuzaradã. Ali a cidade foi destruída, o templo foi saqueado, destruído em duas partes, né? Primeiro a cidade foi... houve a batalha, os judeus foram levados cativos, depois Nebuzaradã retorna à cidade de Jerusalém e destrói a cidade e também o templo. O povo judeu permaneceu cativo durante 70 anos, depois eles retornam, provavelmente ali no ano 538 a.C., eles retornam através do decreto de Ciro, isso quando os babilônios perdem a batalha contra os assírios. E o primeiro rei assírio, o rei Ciro, lança um decreto, e a Bíblia chama Ciro, Isaías 45, mais precisamente, Deus chama Ciro de meu ungido. Então ele usa um ímpio como um ungido do Senhor para realizar ali o seu projeto. E o projeto era de libertação do cativeiro babilônico e o retorno dos judeus à terra de Israel. O retorno se deu também em duas grandes etapas, mas ali se inicia então a restauração do templo, a construção de um novo templo. Desta feita, chefiado por um sacerdote, o sacerdote Zorobabel. Eles iniciam a construção do templo, Neemias ajuda na construção, organiza a construção das muralhas, mas o templo fica sob a responsabilidade principal de Zorobabel. Pois bem, os judeus então constroem esse templo, que permanece de pé, ainda que os judeus não tenham, principalmente os sábios, os antigos, anciãos de Jerusalém, que viram de pé o templo construído por Salomão, o grandioso templo de Salomão, lamentaram pela construção do templo de Zorobabel, porque era um templo, na visão deles, na visão de homens, era um templo diminuto. Mas Deus diz através do profeta Ageu, lá em Ageu capítulo 2, verso 9, que a glória da segunda casa seria maior ainda do que a primeira. Então, e assim foi, de fato, evidentemente, mas claro que aquela profecia também apontava para Cristo, apontava para o templo Cristo. Nós vimos desde o princípio, desde a construção do tabernáculo, que todos os elementos que compõem tanto o tabernáculo como o templo, os templos, tanto o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, como o templo de Herodes, todos aqueles elementos, o altar de bronze, a bacia de bronze da purificação, a mesa dos pães do lado direito, com os 12 pães representando ali as 12 tribos de Israel, como a menorá do lado esquerdo, como o altar do incenso e, sobretudo, a arca da aliança, a arca do concerto, todos esses elementos, assim também o véu, todos os elementos apontam para Cristo. Então, o tabernáculo e o templo são condições proféticas para o retorno de Cristo. Então, quando a profecia se cumpre em Cristo, o templo passa a perder o seu efeito. Qual era a função do templo? O templo não era uma igreja, as pessoas não entravam no templo para assistir uma pregação, uma mensagem. Só quem entrava no templo era o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano, no Yom Kippur, no dia do perdão. Então, apenas uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha autoridade para entrar no templo. Então o templo não podemos confundir o templo daquele tempo com as igrejas de hoje. O templo tinha a função
sobremaneira de proporcionar um relacionamento com Deus através do sacrifício de animais. Então, quando o Cordeiro Imaculado vai à cruz do Calvário, num sacrifício vicário, derrama o seu sangue por nós, por que o sacrifício é chamado de vicário? Porque ele é um sacrifício substitutivo. Era o nosso pecado, eram os nossos erros. Portanto, era o nosso sangue que deveria ser derramado. Mas Cristo, Deus envia seu Filho unigênito para morrer por morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Então Cristo, como um cordeiro imaculado, um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem pecados, ele derrama o seu sangue por nós, ali se encerra e se cumpre as profecias veterotestamentárias. Portanto, há uma obsessão dos judeus acerca da reconstrução do terceiro templo, ou construção de um terceiro templo, para que eles possam voltar a praticar os sacrifícios de animais para a remissão dos pecados. Nós, como cristãos, vejam, temos admiração pelo Estado de Israel, pelo povo judeu, por tudo aquilo que eles conquistaram, são o povo eleito, são de fato a nação santa, mas nós não somos judeus. Nós não queremos ser judeus, nós somos igreja. Eles, de fato, como diz a palavra de Deus, são, em Romanos capítulo 11, eles são a videira verdadeira, e nós fomos enxertados nessa videira, e não há demérito nenhum em sermos enxertados nessa videira. O apóstolo Paulo, ele escreve essa epístola à igreja de Roma, explicando que primeiro os judeus tinham o direito de receber a palavra de Deus, mas rejeitaram a Cristo, e, portanto, em decorrência dessa rejeição, o Evangelho nos chega até nós como a palavra da salvação. Então, queridos, não somos judeus, não temos necessidade da restauração de um terceiro templo, porque entendemos que o templo é Cristo. O templo veio e cumpriu as profecias veterotestamentárias, e inclusive do Novo Testamento, foram cumpridas em Cristo Jesus. Mas qual é a relação entre a restauração, a construção do terceiro templo e a volta de Cristo? Pois bem, alguns apontam, e sobretudo dentro da teologia sistemática dispensacionalista, de que Cristo só voltará após a restauração do terceiro templo. Então nós vamos esclarecer qual é a relação direta entre o retorno de Cristo e a restauração do terceiro templo ali no Monte Moriá. Vejam que tanto o templo de Salomão quanto o templo de Zorobabel, e igualmente, evidentemente, o de Herodes, foram construídos no mesmo lugar, no que hoje é chamado de Esplanada das Mesquitas, do Monte Moriá. Pois bem, Daniel capítulo 9, verso 27, é uma referência muito interessante acerca da construção do templo, porque ele fala do período chamado de tribulação, e que Jesus diz também, Jesus chama após o cumprimento, após a quebra dessa aliança, de a grande tribulação. Então, um grande líder mundial, que nós entendemos ser o anticristo, um grande diplomata, uma autoridade mundial, com capacidade de interlocução, de diálogo, ele consegue alavancar e estabelecer um período de paz, um período de aliança entre judeus e muçulmanos na terra de Israel. E isso permite que tanto judeus e muçulmanos adorem a Deus, adorem o seu Deus na terra, no Monte Moriá, no mesmo local. Pois bem, ocorre que hoje no Monte Moriá nós temos ali a Esplanada das Mesquitas, onde tem o Domo da Rocha, naquela imagem
é o grande cartão postal da terra de Jerusalém hoje, a terra de Israel, de todo Israel, é o grande cartão postal. Digo mais, é o grande cartão postal do mundo, é o grande cartão postal do Oriente Médio, aquela cúpula dourada, o chamado Domo da Rocha, essencialmente feita por ouro. Claro, já passou por algumas reformas, tem outros materiais, não somente o ouro, mas está ali estabelecida desde o século VII. Então é de fato um grande cartão postal, algo belíssimo, mas o Domo da Rocha em si, que protege embaixo do Domo da Rocha. Por que é chamado de Domo da Rocha? Porque embaixo tem a pedra do sacrifício, onde Abraão levou Isaac para o sacrifício. E para os muçulmanos, Abraão não levou Isaac para os muçulmanos, Abraão levou Ismael para o sacrifício. Para os judeus, essa pedra, além de ser a pedra do sacrifício, é a pedra fundamental da criação do mundo. Deus utiliza essa pedra como ponto de partida para a criação de todas as coisas. Segundo a tradição judaica, evidentemente, é apenas uma questão de tradição e não de valoração bíblica. Tá? Pois bem, nesse lugar, nessa grande esplanada, nesse grande platô, existem duas mesquitas. Mas o Domo da Rocha não é uma mesquita. Existe uma mesquita muito importante para os muçulmanos, que é a chamada Mesquita de Al-Aqsa. E existe a Mesquita da Porta Dourada. Então são duas mesquitas que tem ali em cima. A Mesquita de Al-Aqsa é a terceira mesquita construída no mundo. Então, e dali os muçulmanos creem que Maomé fora assunto aos céus. Dali ele chegou vindo de Meca, no seu cavalo alado, enfim. E dali, exatamente dali, da mesquita de Al-Aqsa, a mesquita distante, ele é assunto aos céus. É o terceiro lugar mais sagrado para o Islã, depois de Meca e de Medina, é exatamente ali o Monte Moriá, a mesquita de Al-Aqsa. Pois bem, existe uma outra mesquita que os muçulmanos e também as autoridades judaicas da terra de Israel garantiram que não seria construída, mas foi. E ela foi construída exatamente no local onde as profecias bíblicas apontam que será o retorno do Messias. Exatamente no local, colado na porta dourada, na porta oriental, onde, segundo Zacarias 14, Jesus desce, apõe os seus pés ali sobre o Monte das Oliveiras, desce o Monte das Oliveiras e sobe para entrar no templo. Jesus ensinava muito ali, era exatamente onde era antigamente o pórtico de Salomão. Hoje tem uma mesquita. Onde Jesus ensinava cotidianamente aos seus discípulos, no pórtico de Salomão, porque era um lugar coberto, era a entrada do templo, e era um lugar coberto, eles se protegiam ali do sol, da chuva, enfim, no chamado pórtico de Salomão. Pois bem, hoje, no antigo pórtico de Salomão, que não existe mais, hoje tem ali uma mesquita muito recente, estabelecida há muito pouco tempo atrás. Ok? Mas um verso que nos chama muita atenção é o que está estabelecido em Daniel capítulo 9, verso 27. Eu quero ler com você aqui na palavra do Senhor, e diz assim: ele fará firme aliança com muitos. Quem é ele? Esse grande líder mundial, o anticristo. Por uma semana. Então, uma semana do hebraico Shebuá, que significa um grupo de 7. Então, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Pois bem, esse texto aponta para o período da tribulação. São 7 anos de tribulação, que Jesus chama esse período de pretensa paz, um período de 3 anos e meio, e Jesus chama esse segundo período de 3 anos e meio, quando essa aliança, suposta aliança de paz entre judeus e muçulmanos, ela é quebrada, ela é encerrada pelo anticristo, quando ele vai até o lugar do templo
e ali se autodeclara o próprio Deus, enfim, e ali os judeus evidentemente reconhecem ele como o anti-Messias, o anticristo. E ali se inicia um grande período de perseguição. Vejam que a igreja não passará por isso. A igreja será guardada desse período. A igreja já terá vivenciado a sua parúzia, o seu arrebatamento, o seu encontro com Cristo. E não passará por esse momento. Entretanto, ali os judeus que permanecerão durante esse período de 3 anos e meio, então será um período de 7 anos, a aliança é quebrada e durante 3 anos e meio há um período de intensa perseguição promovida pelo anticristo contra os judeus e contra os cristãos remanescentes, ou aqueles que se converterem após o arrebatamento da igreja. Mas fica bastante evidente aqui que no texto do profeta Daniel que o anticristo fará cessar o sacrifício. O sacrifício é feito aonde? Única e exclusivamente no templo. Portanto, na profecia de Daniel, no momento da grande tribulação, que se inicia a grande tribulação, o anticristo faz cessar o sacrifício no templo. Portanto, o templo existirá. O templo estará presente nesse tempo da grande tribulação. Portanto, quando a aliança, o grande ícone dessa aliança entre judeus e muçulmanos, uma aliança de paz, de falsa paz, de pretensa paz, quando isso acontece basicamente em torno do templo, onde judeus e muçulmanos podem adorar a Deus da sua forma no templo. Há uma discussão de onde seria o templo, verdadeiramente o local do templo construído por Salomão, que não seria exatamente no local do Domo da Rocha, e muito menos da Mesquita de Al-Aqsa. A Mesquita de Al-Aqsa fica bem ao sul, ali realmente é muito pouco provável que ali seja o local do Templo de Salomão, mas arqueólogos, historiadores entendem que também o Templo de Salomão não ficaria exatamente no local do Domo da Rocha, mas um pouco mais ao norte. Há inclusive uma marcação na esplanada das mesquitas apontando para o local exato do templo, mas isso é uma suposição, até porque os judeus entendem que somente o sumo sacerdote pode dizer exatamente aonde era o local da construção que vigiu ali a construção do templo de Salomão, de Zorobabel e de Herodes, e que será o local onde será também a construção desse terceiro templo, ali no Monte Moriá. Somente o sumo sacerdote. E isso é bastante interessante, porque também quando Paulo escreve à igreja de Tessalônica, escreve uma epístola à igreja de Tessalônica, e é muito interessante porque ele está falando da volta de Cristo. E logo no início do capítulo 2 de 2 Tessalônica, ele fala assim, olha, no que pertine, no que concerne a volta do nosso Senhor, aí ele diz lá, eu quero acompanhar, quero fazer a leitura com você, ele diz lá, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas vamos para o verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto que? A volta de Cristo. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se aonde? No santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, mais uma vez, é outro verso que aponta para a reconstrução, a restauração do terceiro templo de Jerusalém no momento da volta de Cristo. Então, porque o anticristo se revela se assentando no trono, se assentando no lugar de Deus, no santuário de Deus, e se autoproclamando o próprio Deus. Pois bem, mas como eu disse antes, somente o sumo sacerdote tem autoridade para
determinar o local da construção desse terceiro templo. Diz lá em Isaías capítulo 1, verso 26, eu quero que você acompanhe, eu peço que você acompanhe comigo. Isaías capítulo 1, verso 26, é um texto bastante interessante, ele diz assim: restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Vejam que essa é uma oração, esse texto é uma profecia do profeta messiânico chamado Isaías, Isaíahu ben Amote, Isaías, filho de Amós, e isso é muito interessante, porque essa é uma oração tão importante para os judeus que eles a fazem junto com um conjunto de oração chamado Amidah, que é o conjunto de 18 orações que os judeus fazem todos os dias. Os judeus fazem um conjunto de orações chamado Amidah, que tem 18 orações, e eles a fazem todos os dias, 3 vezes ao dia. E dentre essas orações está a oração de restauração, de restituição do templo de Salomão, do templo de Israel, através dessa profecia acerca do profeta Isaías, nesse texto que nós lemos, Isaías capítulo 1, verso 26. E por que é tão importante isso? Porque nesse verso que nós lemos, ele diz: restituir-te-ei os teus juízes. E aqueles que compõem o sinédrio, juntamente com o sumo sacerdote, além de sacerdotes, eles são chamados de juízes. O sinédrio é um tribunal judaico, é um tribunal religioso composto por 70 sacerdotes e mais o sumo sacerdote, ou seja, 71 juízes. E por que isso é tão importante? Porque, segundo a profecia judaica, segundo o entendimento da cultura judaica, inclusive, na tradição judaica, o templo só será reerguido depois de restaurado o sinédrio. E por que o sinédrio precisa ser restaurado? Primeiro, porque é o sumo sacerdote o responsável por apontar o local da reconstrução da construção deste terceiro templo. E tem uma outra razão, porque o Messias, segundo os judeus, somente retornará, o Messias somente virá, o Messias esperado, o Mashiach esperado para os judeus, somente virá depois que o profeta Elias voltar e anunciar ao sumo sacerdote do Sinédrio que o Messias voltará. E para que isso aconteça, o Sinédrio precisa estar restaurado. Vejam o que diz a profecia de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Exatamente, e nas últimas palavras do profeta Malaquias, exatamente os últimos 2 versos do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, ou seja, a última profecia veterotestamentária, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Fica por aí. Então, através dessas últimas palavras, última profecia do Antigo Testamento, os judeus passam a esperar, antes do Messias, a vinda de Elias. Elias passa a ter a função de pré-anunciar a vinda do Messias. Elias voltaria, anunciaria a vinda do Messias ao sumo sacerdote do Sinédrio, e por isso é necessário que o Sinédrio esteja restaurado, e somente depois desse pré-anúncio de Elias é que o Messias voltaria. Claro, nós já fomos esclarecidos acerca desta condição de Elias
pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 17, Lucas capítulo 9, quando Jesus e os discípulos vão ao monte da transfiguração e depois, quando eles descem no monte da transfiguração, Jesus diz, olha, não contem essa visão a ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E aí um dos discípulos, a Bíblia não esclarece quem, pergunta, mas olha, por que então que os escribas dizem que Elias precisa voltar, Elias virá primeiro? E aí Jesus disse, olha, de fato, Elias voltará e restaurará Israel, mas eu, porém, vos digo, Jesus dizendo, eu, porém, vos digo que ele já veio e vocês não o reconheceram, ao contrário, fizeram dele o que queriam fazer. E aí diz o texto que imediatamente os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista. Portanto, o espírito de Elias estava em João Batista. Alguém representando Elias, esse alguém era João Batista, que anunciava a vinda do Messias, alguém que converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E aquela profecia de Malaquias, então, capítulo 4, versos 5 e 6, se cumpriu na pessoa de João Batista. Os judeus, por seu turno, continuam esperando a vinda de Elias, assim como esperam a vinda do Messias, esperam também a vinda de Elias. E assim, em todas as sinagogas, absolutamente em todas as sinagogas centrais, né, a grande sinagoga de cada cidade, tem uma cadeira especial, uma cadeira que ninguém se assenta. Eu já estive em algumas sinagogas centrais, inclusive a sinagoga de Jerusalém, a sinagoga central de Jerusalém, e esta foto que você está vendo aí é a cadeira de Elias. Em todas essas grandes sinagogas tem uma cadeira de Elias, reservada para Elias. Quando Elias voltar, segundo a tradição judaica, o entendimento judaico acerca das Escrituras Sagradas, ele se assentará nessa cadeira e ali comunicará ao sumo sacerdote acerca da volta do Messias. Existe uma série de entendimentos acerca da restauração do templo, e os judeus conduzem a restauração do templo, a ideia, a concepção da restauração do templo, através de um instituto fomentado pelo próprio Estado de Israel, mas também por judeus espalhados no mundo inteiro, que financiam os estudos acerca, não apenas a questão da construção do templo, evidentemente, mas estudos acerca da construção do templo. E existe então esse instituto chamado Instituto do Templo, que fica ali muito próximo do que os judeus chamam de Western Wall, de muralha ocidental, que nós conhecemos como Muro das Lamentações, ou seja, o lugar mais próximo do antigo templo de Israel. E tem aí dentro desse Instituto do Templo, aí nós tivemos já aula ali dentro, mas ali dentro tem todos os locais, todos os elementos que serão conduzidos para dentro do templo quando o terceiro templo for erguido. O que é bastante interessante é que que Elias volte, eles precisavam, como eu disse, restaurar o Sinédrio. E o Sinédrio foi restaurado em 2004, ou seja, quase 16 anos atrás. Os judeus se organizaram, identificaram quem eram os sacerdotes da linhagem sanguínea de Arão e ali restauraram o Sinédrio. Existe uma tradição que o Sinédrio precisava ser restaurado em Tiberíades, no norte de Israel, na Galileia, para depois ser conduzido a Jerusalém, e assim eles procederam. Ocorre que por que os judeus querem tanto a restauração do templo? Para voltar a praticar sacrifícios. Então eles fizeram uma série de testes, inclusive financiado, autorizado pelo Estado de Israel. Os judeus voltaram a sacrificar animais apenas como testes, porque o templo não existe, apenas como teste. Então, alguns anos atrás, eles fizeram, acho que em 2 oportunidades, eles sacrificaram animais como uma espécie de teste
para e preparativo para a restauração do terceiro templo. O que é mais icônico também é que, segundo Números capítulo 9, o sacrifício no templo se dará através, para a remissão perfeita dos pecados, se dá pelo derramar do sangue da novilha vermelha, que é um animal até um ano, um novilho do sexo feminino. Enfim, a Bíblia fala de uma novilha vermelha, que imaculada, pura, sem marcas, enfim. Só que essa novilha vermelha entrou em absoluta extinção. Em absoluta extinção. Ocorre que, há 2 anos atrás, aproximadamente em outubro, novembro de 2018, ou seja, menos de 2 anos atrás, nasceu depois de 2000 anos uma nova, uma novilha vermelha. E isso foi noticiado no mundo inteiro. Você está vendo aí na sua televisão, no seu computador, na sua tela, uma reportagem do maior jornal inglês, o The Sun, fazendo um jogo de palavras, Apocalipse Cow, que é assim, o apocalipse da vaca, né? E ele está dizendo ali, olha, primeiro novilho vermelho nasceu em Israel depois de 2000 anos, trazendo um medo do Armagedon, após os livros sagrados judeus e cristãos apontarem que isso, ou seja, o nascimento da ovelha vermelha seria o prelúdio, o início do fim do mundo. Não só na Inglaterra, essa notícia do nascimento do novilho vermelho percorreu o mundo inteiro, no Brasil, em todas as grandes nações do mundo. Isso foi noticiado nos grandes jornais. Aqui no Brasil também, ali pelo Jornal Extra, que é um jornal do Grupo Globo, também noticiando aí o nascimento da primeira bezerra vermelha em 2000 anos. É visto como sinal do fim dos tempos. Pois bem, queridos, a aula está terminando. Assim, eu queria muito explicar tanta coisa que envolve essa questão da restauração do templo. A gente vai deixar isso para a aula seguinte. Qual é a relação da construção em si, propriamente, do terceiro templo, com a volta de Cristo, com o arrebatamento da igreja? Então, tudo isso eu vou deixar para a aula seguinte, para que essa explicação possa ser dada da melhor forma possível, com maior clareza possível, da forma mais didática possível. É um tema complexo, é um tema que suscita muitos questionamentos, muitas dúvidas, discussões teológicas. Então a gente vai trazer aqui mais para o campo do conhecimento da Palavra de Deus e tentar compreender aquilo que a Bíblia já nos revelou através dessa literatura sagrada. Ok? Eu vou encerrar a aula por aqui, porque não é possível a gente se aprofundar demais nesse tema e parar e encerrar isso. Mas é um tema extremamente rico, importante para a igreja compreender. Vamos estudar na aula seguinte as visões diferentes, as interpretações diferentes acerca da volta do Messias, da vinda de Cristo, enfim, da visão judaica. Assevero mais uma vez, não somos judeus, não queremos ser judeus. Como interpretação, como posição pessoal, a restauração, a construção do templo, ela tem mais sentido pela visão escatológica, dispensacionalista da coisa, assim, acerca da volta de Cristo, do que algum sentido em relação à soteriologia, ao estudo da salvação. Cristo é o templo, as profecias acerca do templo se cumpriram em Cristo. Então, a restauração em si do templo não é o que vai fazer efeito, não é o que vai transmutar na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. Ok? Então, mas eu vou esclarecer isso na aula que vem e a gente consegue discutir um pouco sobre isso. Mas se ficou alguma dúvida em relação à aula de hoje, deixa aí a sua dúvida, o seu questionamento, faça já a sua pergunta também para a aula que vem e se possível for, eu vou respondendo na aula que vem todas as suas dúvidas, ok? Um beijo no coração, Deus te abençoe. Eu vou te pedir carinhosamente que você feche seus olhos para que a gente possa orar junto
e fazer junto essa oração. Através da oração nós nos ligamos com o Pai. Ok? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, porque o Senhor tem nos conduzido as nossas vidas, o Senhor tem nos direcionado no nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir cotidiano, Deus, com a nossa família, com as pessoas que amamos. Nós te pedimos, nos dê sabedoria, Deus, nos permita agir com coragem para defender a nossa fé, a fé que professamos em Ti, Deus. Tu és o nosso alvo, Tu és o nosso caminho, Tu és a nossa direção, Tu és a razão da nossa existência, Pai. Tu és o nosso templo, Deus. Graças te damos por isso. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue conosco, continue nos abençoando através da pregação do Evangelho no início desse culto, Deus. Mas já receba, Pai, a nossa oração, receba o nosso carinho, a nossa adoração, receba, Deus, o nosso verdadeiro louvor. A Tua palavra diz que Tu és Espírito, Deus, em João capítulo 4 diz que Tu és Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, Pai. Então, em verdade, em conhecimento e em Espírito, recebe essa oração e recebe o nosso louvor. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe a todos. Um beijo forte no coração. Até daqui a pouco no culto e até domingo que vem na próxima EBD. Tchau, tchau.